Bem-vindos mais uma vez ao canal. Nesse vídeo estaremos aplicando Clean Artifactory no último desafio resolvido no canal, desafio da Red Fox Tech que fizemos em Java. Então nós vamos começar pelo nosso domain, pelo nosso domínio. O nosso domínio praticamente é a nossa parte principal, a parte que deve ser totalmente encapsulada no Clean Artifactory, Nela eu vou colocar minhas entidades de domínio, ou podemos chamar também de objeto de domínio. Só que essa entidade é diferente da entidade que usamos no padrão MVC, porque no padrão MVC a nossa entidade ela fica exposta e tem um alto acoplamento, Geralmente nas nossas entidades no padrão MVC nós utilizamos anotações de algum ORM, um objeto relacional, que relaciona aquele objeto a uma tabela no banco de dados. Já no Clean Artifactory não, nós não podemos ter essa dependência, ela tem que ter um alto encapsulamento e tem que ser independente, ok? Então vamos começar aqui pelo nosso domain, eu vou fechar tudo. Vou começar só para nível de organização, criando aqui uma pasta, um pacote chamado domain. Dentro desse domain eu vou criar um outro pacote chamado de entidade, vou colocar entity. E aí só para diminuir o tempo, eu vou copiar aquela entidade que eu coloquei aqui no padrão MVC para dentro desse pacote entity. Também vou chamar de Pokémon, só que com a diferença que eu vou tirar todas essas anotações. As anotações que são dependentes de um ORM. Vou deixar aqui só para facilitar as anotações do Lombok, getters e setters, alguma coisa desse tipo. Mas anotações aqui do Jakarta Persistence, eu vou retirar tudo. Só vou acrescentar aqui a questão dos construtores do Lombok. Então esse é o nosso objeto de domínio. Então agora o meu próximo passo é ir para a camada de aplicação, Application Layer. Então eu vou aqui no meu projeto, vou criar o pacote Application. Dentro desse pacote eu vou criar um outro pacote Gateway. E dentro do Gateway eu vou criar uma interface que vai ser um contrato para todos os outros Gateways que eu criar aqui dentro desse pacote, dentro dessa camada. Eu vou renomear ela de Gateway. Ok? E essa interface eu quero que ela seja uma interface genérica, porque dentro de Application Gateway eu posso ter vários outros gateways. É claro que no meu caso, nesse desafio específico, eu só vou ter um, porque é um desafio somente do Pokémon GO, mas poderia ter vários gateways. Então todos eles seriam obrigados a aplicar esse contrato, essa interface. Então eu vou fazer uma interface que seja genérica. Eu vou colocar aqui Object, mas no lugar do Object eu poderia usar qualquer coisa. Poderia usar T, poderia usar X, Y, Z, qualquer coisa. Então eu vou colocar Object. Esse método vai retornar um objeto genérico. E o primeiro que eu vou o primeiro que eu vou dizer vai ser um save, que vai receber um Object.
object, porque esse objeto é genérico, então não vou falar que o objeto é Pokémon, apesar que o único objeto que eu tenho nesse desafio é o Pokémon. Update, delete, apesar que o delete eu não quero retornar nada. Eu vou colocar que vai retornar get by get id, que vai receber um id e vai retornar um objeto. Uma list, porque vai ser uma lista de genérica também. Get all object, que vai ser um get by name. Get by name. E vai receber, claro, um name para fazer a pesquisa. Então esse é o nosso getter, beleza? Essa é a nossa interface. O que vai faltar aqui para nós agora é o nosso user case. Ou na realidade, que eu não fiz ainda, seria o nosso Pokémon getter, né? Deixa eu criar aqui mais uma interface, new interface, Pokémon getter. Já essa interface, ela vai estender o getter. E o objeto que ela vai estar passando aqui vai ser o Pokémon. E esse Pokémon tem que ser o Pokémon da minha camada de domínio. Ok? Pokémon da minha camada de domínio. Porque eu ainda estou nas camadas mais internas. E as camadas mais internas, elas devem ser independentes. Ou depender de uma camada mais interna ainda. Elas não podem ser expostas às camadas externas. Por isso que eu estou utilizando o getter, justamente para não expor elas. Basicamente é isso. Porque eu fazendo isso, o meu Pokémon getter, ela já estende todos os métodos do getter. Por isso que eu já fiz aqui para facilitar para qualquer outro getter. É Pokémon getter, poderia ter Pikachu getter, Car getter, sei lá, vários getters. E implementasse isso iria facilitar muito em produtividade, né? Menos digitação. Imagina, eu teria que fazer para cada getter que eu fizesse, eu tivesse que repetir esses métodos desses grudes em um padrão, né? Que é praticamente um padrãozinho desses grudes. Com isso eu facilito e aumento mais a questão de produtividade, né? Talvez fique mais clean, né? Fique mais organizado também. Pensando também em escalabilidade, manutenibilidade do código, em tudo isso. Então agora vamos para os nossos casos de uso, nossos user cases. Aqui dentro do meu layer de aplicação, eu criei o meu getter e agora eu vou criar um outro pacote chamado user case. User case, deixa eu só ver, application, só que esse user case parece que ficou dentro do pacote de getter e eu não quero que ele fique aí. Refactor, move package, e eu não quero que ele fique dentro de getter, quero que ele fique dentro de application. Application, getter, user case. Então dentro de user case eu vou criar um contrato que vai servir para padronizar a entrada e saída para qualquer outro caso de uso que eu venha criar aqui. É claro, no meu caso em específico eu só vou criar o caso de um uso para Pokémon, mas eu poderia ter vários outros. Então eu vou criar uma interface chamada user case. Ela vai ser uma interface também genérica.
que vai receber um tipo genérico de input de entrada e vai ter um tipo genérico também de saída. O retorno vai ser um output, que vai ser um método execute recebendo um input genérico, ok? Então, dentro de user case eu vou criar um outro pacote chamado Pokémon. E aqui eu vou criar todos os user cases para esse objeto Pokémon, esse objeto de domínio. Eu estou pensando aqui, quando eu falo de objeto, eu estou me referindo ao meu objeto do meu domínio ainda. Então vamos lá. Vou criar uma classe aqui chamada Create Pokémon User Case. Ela vai ser uma classe que implementa a interface User Case e ela vai receber como input um objeto do tipo Pokémon, que vai ser um objeto de domínio da minha camada de domínio, e vai retornar também um objeto Pokémon da minha camada de domínio. E eu sou obrigado a implementar o método execute. E dentro desse método eu poderia fazer todas as validações possíveis. Todas as validações eu poderia colocar aqui dentro desse método. Todas as validações, verificações. Eu poderia ter também validações de regras de uso, regras de negócio, coisas desse tipo, né? Mas por enquanto, a única coisa que eu vou fazer é isso. Esqueci que eu também tenho que, porque eu quero usar o meu Pokémon Gateway, que seria a porta, né? A minha porta. Que eu tenho que receber via construtor. Então é mais ou menos assim: private final Pokémon Gateway. E eu vou fazer essa injeção de dependência via construtor. Só vou verificar se pegou o get da minha camada de aplicação. Sim, pegou. Então aqui a única coisa que vai ser x Pokémon Gateway.save, recebendo um input que vai ser o meu Pokémon. Meu input, na verdade. Meu input, que é um objeto do tipo Pokémon. Beleza? Então eu vou passar para o meu outro caso de uso. Meu outro caso de uso seria... O que seriam meus casos de uso? Seria mais ou menos a implementação de todos esses métodos: save, update, delete, get id, get all, get by name. Uma nova classe, update Pokémon User Case. Mesma coisa, vai implementar User Case. Vai implementar User Case e vai receber como input e vai retornar como input um objeto do tipo Pokémon, e esse Pokémon é um objeto da minha camada de domínio. Vai me pedir para implementar o método. Vou implementar. Aqui eu também vou precisar
fazer a injeção de dependência do meu gateway. A diferença aqui é o private final. Vou fazer a injeção via construtor. E aqui simplesmente eu vou retornar this.PokémonGetcher.update. Beleza? Meu próximo caso de uso, que vai ser o delete. Meu use case, mais uma classe, vai ser delete Pokémon use case. Delete Pokémon user case. Isso mesmo. E a regra é a mesma. Vou implementar a minha interface user case. Vou receber como entrada um Pokémon, um objeto do tipo Pokémon, que é um objeto da minha camada de domínio, e como saída também um objeto da minha camada de domínio. Vou implementar um método. Vou receber aqui meu gateway. Vou injetar, na realidade, meu gateway. O método de injeção vai ser pelo construtor. E aqui eu vou this.PokémonGateway.delete o Pokémon que é o meu input. Na realidade, ele não retorna nada, né? Porque esse método aqui ele não vai retornar nada. Então tá certo. E aqui a única coisa que eu vou retornar somente para satisfazer o método é o objeto que está sendo passado de um parâmetro, que é esse meu input, ok? Somente para satisfazer o método. O mesmo objeto que eu estou recebendo para ser deletado, eu vou estar retornando. Então o próximo seria o getById. Vamos lá para a nova classe. Get Pokémon by ID user case. E aqui eu vou implementar a interface também. Interface user case. E aqui eu vou receber como input um integer, que vai ser o ID, e vou retornar um objeto Pokémon do meu domínio. Vou implementar um método. Vou fazer a injeção do meu gateway. O método de injeção vai ser via construtor. This.PokémonGateway.getById, que vai ser o input, ok? Então o próximo vai ser o getAll, retornar todos, uma lista com todos os Pokémons existentes. Talvez nem faça sentido isso, mas vamos lá. getAll Pokémon user case. Implements user case. E ele vai receber como input um void, nada. E como output ele vai ter uma lista. Vai ser uma lista de Pokémon e objetos domínio. Vou implementar um método. List Pokémon. Acredito que tá certo. Pokémon da minha camada de domínio. Private final. Pokémon Gateway. Fazer a injeção de dependência via construtor. E o input DTO. Aqui não vai ter um input. Aqui vai ser. É porque eu coloquei void. Tem que ser assim, void.
E aqui vai ser void. Puta. Void. Mais ou menos isso. Pronto. Tchau. Ok. Então, próximo. Get by name. Get Pokémon by name. Essa interface user caser vai receber como input a string, que vai ser o name a ser pesquisado, vai retornar um objeto de domínio Pokémon, caso seja encontrado. Implementar um método. Fazer a injeção de dependência. Essa injeção de dependência vai servir ao construtor. Então todos os meus casos de uso foram criados. Todos os meus casos de uso foram criados. Então agora nós vamos passar para uma outra camada, que vai ser para a nossa camada de infraestrutura. Infrastructure. Vou criar um novo pacote para representar ela aqui visivelmente para mim. Infrastructure. Dentro de infraestrutura eu vou criar um outro pacote que vai se chamar web. Criar um outro pacote que vai se chamar data e um outro pacote que eu vou chamar de core. Então eu vou pegar esses pacotes aqui de entidade, repository e service e levar tudo para dentro do pacote data que está dentro de infrastructure. Meu pacote controller eu vou levar para dentro do pacote webber que está dentro de infrastructure. Então aqui é o meu controller. Dentro de web eu vou criar um outro pacote que eu vou chamar ele de config. E vou criar um outro pacote também para mim colocar os meus DTOs, que eu vou chamar de DTO. Então dentro de data eu tenho um pacote para entidade, repository e service. Ok? A minha entidade dentro de data vai ser a representação da minha tabela no banco de dados. Vou fechar tudo isso aqui só para ficar mais fácil de visualizar. Aqui já está correto. O meu repository aqui no meu repository eu vou optar por não usar a anotação do Spring, porque eu vou fazer isso lá no meu pacote config, configurando o bin. Ok? No meu services eu também não vou usar aqui a anotação do Spring. Vou optar por fazer isso lá no meu config. O próximo passo que eu vou dar aqui vai ser começar a preparar alguns dados que vai ser necessário, que eu vou precisar deles para usar na minha camada de infraestrutura. A minha camada de infraestrutura basicamente ou praticamente é uma das minhas camadas mais externas, né? Minha camada de apresentação, minha camada, né? E aí por assim dizer, eu não estou ainda nessa camada de devices, web, UI, nem nada, mas eu estou na minha camada de controller, gateway e presentations.
Então eu vou criar logo aqui dentro do meu pacote web, dentro do pacote DTO, o meu Pokémon, que vai ser um DTO, Pokémon Request DTO. Ok? Então eu vou pegar aqui o Pokémon, vou aqui pro meu objeto de domínio, Pokémon do meu objeto de domínio. Vou selecionar ele todo e vou dizer o seguinte para o Copilot: crie um request DTO com todos os atributos do Pokémon, retirando o ID. Porque quando eu for criar um Pokémon, ele não vai ter o ID. Você vai ter o ID depois que eu criar. Beleza. Record. Pego isso tudo. Vim pra cá. Pá. Então eu tenho o meu Pokémon Request DTO. Vou dentro do meu DTO e vou criar agora o meu Pokémon Response DTO. Pokémon Response DTO. Beleza? O Response DTO ele vai ter todas as informações do meu request, só que ele também vai ter o ID. Eu vou lá no meu Pokémon, no objeto de domínio, o ID é um int, Response DTO, ID, com essa diferença. Vou fechar tudo aqui só para ficar mais fácil aqui. Outra coisa que eu vou fazer aqui na minha camada de infraestrutura é lá dentro de Core eu vou criar uma outra pasta aqui dentro de Core que eu vou chamar Mapper. E dentro de Mapper, na verdade eu vou criar uma outra pasta aqui dentro de Core que vai ser a pasta Gateway. E dentro de Mapper eu vou criar uma classe e essa classe vai ser responsável por fazer a transformação de objetos, chamada de Pokémon Mapper. Como assim? Converter um objeto de domínio para um objeto relacional com banco de dados ou para um DTO. E ao contrário também, converter um objeto da minha camada mais externa para um objeto de domínio. Converter um objeto de domínio para um objeto de uma camada mais externa, ok? Porque o meu objeto de domínio ele tem que ficar protegido. A minha camada mais externa não pode ter acesso a ele. Então eu vou criar um método public e aqui eu vou retornar um Pokémon Request DTO. Vou dizer domain object to Pokémon Request DTO. E eu vou receber um Pokémon que vai ser do meu objeto de domínio. Eu tenho que me ater a isso, domain entity. Pokémon que vai ser do meu objeto de domínio. E eu vou retornar um new Pokémon Request DTO. E aí eu vou aqui pro Copilot, ver se ele me ajuda a ser mais rápido nisso aí. Ai, filhão.
Engraçado, né? Acho que eu dei um comando errado. Vamos ver se assim ele entende. Já joguei pra lá. Eu acho que com a exceção... Na realidade ele não me ajudou em nada. Pokémon... Deixa eu ver do que tu tá reclamando. Get... Ele errou tudo. Porque ele errou a sequência, né? Ele errou a sequência. Seria o whole name para depois o name. Whole name. Aí seria... Cara, errou tudo. Toda a sequência. Eu vou tentar somente mais uma vez. Mas agora não mais por aquele caminho, não. Esse carinha ajuda. Se for alguma coisa tem que servir, cara. Ver se esse aqui é certo. Get whole name, get name, Poké. Eu acho que agora esse aqui acertou. Esse acertou. Acredito eu. Isso aí. Então esse vai ser o primeiro. Eu vou usar mais ainda. Então eu tenho aqui a conversão. Vamos pro próximo. O próximo vai ser o response DTO. Retorna o response DTO. Também objective to Pokémon response DTO. Return new. Vai ser a mesma coisa. Eu vou copiar o dali. Return. Com a diferença que o primeiro vai ser o ID, né? Então a conversão tem algo errado aqui. Tem algo errado. Tá certo. Então a conversão tanto de um objeto de domínio, tanto para um request DTO quanto para um response DTO já foi feito. Agora vamos fazer ao contrário. Public Pokémon vai ser de um objeto de domínio, request DTO to domain object. Return acho que vou ter que fazer uma alteração lá no meu objeto de domínio. Então eu vou lá no meu objeto de domínio e vou fazer o seguinte:
Vou criar de forma estática. Poderia ser de outra forma também. Static Pokémon with request DTO. E vai receber um Pokémon request DTO e vai retornar um new Pokémon. Beleza? Popule o Pokémon com o request DTO. Esperar que ele crie para mim. Vamos ver se deu certo. Deu certo. Eu já vou aproveitar e criar também public static Pokémon with, deixa eu ver, Pokémon with response, tá, response DTO, que vai receber um Pokémon response DTO, return new Pokémon. Então eu vou copiar tudo isso aqui. Para eu poder agilizar. Vou colar. Apesar que tenho que mudar o nome de tudo aqui. E peguei até a mais. Response DTO. E também o primeiro que eu tenho que receber é o ID. E agora fechou. Meu response DTO. Eu também vou precisar fazer a conversão de um objeto Pokémon DB, que seria minha classe Pokémon que representa a minha tabela no banco de dados, para um objeto de domínio. Então eu vou só renomear aqui, na realidade, lá dentro da camada de infraestrutura, dentro da minha pasta data e a minha entity, eu vou renomear aqui para entity db, só para ficar mais claro para mim, legível, vamos dizer assim. E vou renomear aqui também Pokémon para Pokémon db. Então aqui eu vou receber um Pokémon DB, que seria um Pokémon do meu banco de dados, e eu vou retornar um new Pokémon, que seria um objeto de domínio. E aí agora vamos para cá também, de novo. Deixa eu ver, eu vou pegar aqui Pokémon DB. Só para mim poder passar aqui para o Copilot.
Vou voltar para o meu Pokémon objeto de domínio, objeto de domínio. Vamos ver se ele nos ajuda. Ser mais produtivo. Deu certo. Então aqui é a minha classe Mapper. Essa classe vai servir basicamente para isso. Eu vou colocar... Não, minha classe Mapper não. Esse aqui são os ajustes que eu estou fazendo dentro da minha classe Pokémon, que é o meu objeto de domínio. Volto para minha classe Mapper, Pokémon Mapper. E aqui é onde eu tenho que retornar um request, um Pokémon que vai ser... Estou convertendo um Pokémon request DTO para um Pokémon objeto de domínio. Então return Pokémon, eu coloquei lá de forma estática, with Pokémon request DTO. Então, Pokémon request DTO. Mesma coisa eu vou fazer para o response DTO. Sobre que Pokémon response DTO to domain object. Vamos retornar return Pokémon .if response DTO response DTO. Agora eu vou converter um objeto de domínio para um objeto da minha camada mais externa. Pokémon, vou retornar aqui um Pokémon DB e vou receber to Pokémon DB e vou receber um Pokémon da minha camada de domínio. E aí na minha camada de domínio, no meu Pokémon DB, eu vou criar um construtor. E para que isso? Porque minha camada de domínio ela tem que ser protegida. Minha camada mais externa não pode ter acesso ao meu domínio. Basicamente é isso. Vou voltar lá para o meu Pokémon Mapper, que finalizou, e agora eu vou fazer o contrário. Vou aqui Pokémon to Pokémon, mas aqui eu não vou receber um Pokémon, vai ser um Pokémon DB. Vou receber um Pokémon DB. Eu fiz de forma estática, né? With Pokémon DB. Então eu terminei aqui o meu Mapper. Esse é meu Mapper, eu vou precisar dele para fazer essas conversões.
porque o meu domínio precisa estar protegido e minha camada mais externa não pode ter acesso a ele. Terminando meu mapper, eu vou agora para o gateway, mas o gateway agora da minha camada de infraestrutura. Vou fechar isso tudo, vou aqui para a pasta core, gateway, e vou criar a minha classe, que eu vou chamar de Pokémon Repository Gateway. E essa classe ela vai implementar o meu Pokémon Gateway lá da minha camada de aplicação, porque é assim que essas duas camadas vão se conversar, através desses adapters, através desses gateways. E eu vou implementar todos os métodos, né? Para a coisa dar certo aqui, eu vou precisar fazer a injeção de dependência do meu Pokémon Repository. E também vou precisar fazer a injeção de dependência do meu mapper, que eu acabei de criar. Pokémon Mapper. E eu vou fazer a injeção dos dois via construtor. Beleza? Aqui eu tenho um Pokémon Repository, save. Esse método save, se eu fizer basicamente assim. O meu repository, ele vai trabalhar com um Pokémon DB, que é a representação da minha tabela no banco de dados. E aqui eu estou recebendo um Pokémon que é um objeto de domínio. Então eu vou receber aqui um Pokémon DB. Não é que eu vou receber, é porque vai retornar um Pokémon DB. E vai retornar do que? Se eu fizer this.Pokémon Repository.save, esse Pokémon Repository.save ele irá retornar um objeto do meu banco de dados, que seria o meu Pokémon DB, ok? Mas aqui eu estou passando para salvar um objeto da minha camada de domínio. Então eu tenho que converter esse objeto da minha camada de domínio para um objeto que tenha relação com o meu banco de dados, ok? Então eu vou fazer this.PokémonMap.toPokémonDB o objeto, ok? Então com isso eu consigo utilizar um método save do Pokémon Repository. Beleza? Só que o meu retorno, ele espera que eu retorne um objeto de domínio. Então agora eu vou fazer o contrário. This.PokémonMap.toPokémon. Beleza? Por isso aquele mapper, para facilitar nosso trabalho aqui. O método update é a mesma coisa. Só que o método update eu vou fazer o seguinte: this.PokémonRepository.save também, this.PokémonMap.toPokémonDB. E aqui eu só vou retornar o object. O método delete, this.PokémonRepository.delete. Beleza? O método getID. Então eu vou ter this.PokémonRepository.getById. Seria find
Find Planet, Find by ID. Aqui vai ter o Interge. Vou passar aqui o ID. Só que aqui vai dar erro, né? Porque o retorno seria um optional. Então eu vou fazer o seguinte, lá no meu Pokémon Repository. Eu vou criar um outro método. Que vai ser mais ou menos o seguinte. Pokémon DB. Find by ID. Find ID. Vou aqui pro... Não. Find... Pokémon DB by ID. Beleza. Find... Pokémon DB by ID. Só que aqui ele espera um retorno de um Pokémon do objeto de domínio. Pokémon map.toPokémon. Isso. Agora vai by ID. Uma lista de Pokémon. Então aqui seria mais ou menos assim. Pokémon Repository find all. E agora eu tenho que converter todo esse retorno, toda essa lista que está retornando, em uma lista que seja uma lista de objetos de domínio. Meu Pokémon lá da minha camada de domínio. Vou usar o método string .map, mais ou menos isso aí. Collector Pokémon to list. Beleza. Então aqui também preciso retornar um this.PokémonMapper.toPokémon. E aqui vai this.Pokémon Repository .find by name. Passando o name. Não seria isso? E do que ele está reclamando? Deixa eu ver. Será que lá... Ah, sim. É porque aqui eu coloquei como list. E eu não vou usar mais sendo como list. Vai ser um objeto mesmo. E agora? E agora ele para de chorar. Então assim eu termino o meu Gateway. Meu Pokémon Repository Gateway. Agora eu vou lá para minha camada, pro meu pacote web. Dentro do pacote web eu crio outro pacote chamado config. E ali eu vou criar uma classe que vai ser as minhas configurações. Que eu vou configurar todos os bins e vou fazer todas as injeções desses bins. Porque em muitos locais eu não usei anotações do Spring. Então vou injetar tudo aqui. Vou dar o nome de Pokémon config. Vou usar aqui a anotação do Spring para dizer que essa vai ser uma classe de configuração. Configuration. Isso aí, configuration. E aí eu vou configurar meus bins. Aí que eu fiz alguma coisa muito doida aqui. Bin. Primeiro bin que eu vou configurar vai ser os meus user cases, né? Então vamos lá para minha camada de aplicação, user case. Vamos lá. Create Pokémon user case. Create Pokémon user case. Return new create Pokémon user case. Só que lá no meu user case eu estou injetando lá no meu user case um Pokémon Gateway.
Ele tá dando erro porque eu ainda não criei um bin pro meu Pokémon Gateway. Eu poderia já ter criado aqui @bin. Vou criar aqui primeiro logo o meu Pokémon Gateway, @bin. Vou aqui Pokémon Public, Pokémon Gateway. Só que mesmo assim eu ainda vou ficar devendo. Eu vou seguir essa linha. Vou criar primeiro os meus user cases, depois crio meu Pokémon Gateway, porque meu Pokémon Gateway também vai precisar de uma injeção de dependência. Fabric, delete, Pokémon user case, return, basicamente isso. Pokémon Gateway, delete Pokémon user case, public get ao Pokémon user case, return isso também. Agora vou para public get Pokémon escreve certo, Pokémon by name user case. Eu só não escrevi o by ID, né? Não, by ID user case get Pokémon by ID user case by ID user case public get Pokémon by name user case by name user case return by name user case public update Pokémon user case return update Pokémon user case, que vai estar recebendo um Pokémon Gateway. Na verdade vai ser um new, né? Beleza. Então eu tenho os bins de todos os meus user case. E eu esqueci de colocar aqui @bin. Não tem nada. Coloca agora. E eu vou criar o bin agora do meu Gateway. Pokémon Gateway. Só que o meu Gateway, eu preciso fazer a injeção de dependência do meu Pokémon Repository. Pokémon Repository. E também do meu Pokémon Mapper. Aqui está dando erro porque a inversão de dependência, né? Eu esqueci que aqui eu não retorno Pokémon Gateway, eu retorno Pokémon Repository Gateway, ok? Pokémon Mapper está reclamando porque eu ainda não criei o bin dele. Vou criar aqui. Então vai ser Pokémon Mapper.
New Mapper. New Pokémon Mapper. O que falta mais? Quais beans eu devo criar ainda? Basicamente é isso. São todas as configurações que eu devo criar. Todos os meus beans. Aqui na minha classe Configuration, Pokémon Config. Praticamente é isso que eu devo fazer. Então agora o meu próximo passo vai ser ir lá pro meu controller. E eu vou alterar ele. Porque aqui no meu controller eu estou usando meu Pokémon Services. Eu não vou usar mais Pokémon Service. Não aqui. Talvez, eu nem sei se eu vou utilizar mais esse Pokémon Service. Mas aqui eu vou começar a fazer a injeção de todos os meus user cases. Então, create Pokémon User Case. Private Final Get All Pokémon User Case. Private Final Delete Pokémon User Case. Private Final. Opa, Pokémon Service não, já disse que não. Vai ser Update Pokémon User Case. Private Final. Opa, esse Copilot tá me atrapalhando aí com esse negócio de Pokémon Service. Eu não quero Pokémon Service. Então eu tenho um Create, tenho um Get Out, tenho um Delete, tenho um Update. Então eu preciso do Get Pokémon by ID User Case. Private Pokémon Get, na realidade, Get by Name. Get Pokémon by Name User Case. Aqui é by Name. Get Pokémon. By Name. Ah, é só coloquei by Name. Por isso que eu esqueci de User Case. Por isso que eu tô vendo que não tá aparecendo. Vou renomear User Case. By Name User Case. Get Pokémon. Get Pokémon by Name User Case. Get Pokémon by Name User Case. E eu acredito que eu tenho todos. E além disso, eu vou precisar aqui também do meu Pokémon Mapper para a gente Final Pokémon Mapper. Pokémon Mapper. E eu acredito que só. Vou fazer a injeção tudo via construtor. E agora eu vou alterando ali, né? Em vez de usar o Pokémon Services, agora eu vou usar o User Case. Só tem um detalhe que é muito importante, só que eu esqueci dele. É do processar planilha. Processar planilha, mas eu vou deixar ele na camada mais externa. Então, enquanto é isso, eu vou usar meu Pokémon Service. Vou adicionar ele no construtor para esse processar planilha, ok? E aí também vou ter outra questãozinha que vai ser a minha paginação, que eu vou ter que fazer essa paginação. Mas vamos aqui, eu vou fazer a paginação. Vai ser busca por ID, aqui no return não vai ser isso.
vai ser this.get Pokémon by ID user case.exequery e o exequery vai receber um inteiro. Integer. Então aqui eu tenho que converter para o integer. Que é integer.valueof id. Fechou. E ele está reclamando mais do que aqui agora. Exequery, ele vai retornar um Pokémon que é... E eu preciso de um Pokémon DB. Então aqui eu vou dizer o seguinte: list.pokémonmapper.toPokémonDB. Será que é isso? Eu acredito que seja isso. E agora no search by name. Aqui não vai ser mais Pokémon Services. E ele está esperando receber uma lista. Aqui também não vai ser mais uma lista. Não vai ser mais uma lista. E aqui não vai ser mais Pokémon Service. This.PokémonMap.toPokémonDB. This.getPokémon.exequery. Basicamente isso. Então eu preciso agora da paginação. Então aqui no meu Pokémon Controller eu tenho duas coisas para alterar ainda: o listar todos e o upload da planilha. Então vamos lá. Primeiro aqui nesse listar todos, eu não vou receber mais uma paginação. Vou abrir mão disso por enquanto. E aqui eu vou fazer... Vai ser uma lista. Esse list. Todos esses aqui na realidade não era nem para estar retornando um Pokémon DB. Para retornar um Pokémon Response DTO. Pokémon Response DTO, Pokémon Response DTO. Então seria Pokémon Map Domain Object to Response DTO. Domain Object to Response DTO. E aqui também é a mesma coisa, só que eu não vou usar Pokémon Service. Pokémon Mapper .domain Object to Response DTO. E o meu Pokémon Repository Pokémon é meu user case, né? X get all Pokémon user case .exequery passando void. Então, ao invés de um void, eu vou passar um null. Só que ele tá me dizendo o seguinte: que isso aqui retorna um list. Então, essa não é a maneira correta de eu interagir com ele. Ponto string. Ponto exequery string ponto map. Eita. Ponto
Map this.PokémonMapper domain object to response DTO. Pronto. Basicamente isso aí. Basicamente isso. E agora tem o Pokémon Service, que é o processar planilha. Eu posso até continuar usando esse Pokémon Service. Só que aqui eu tenho que retornar, ao invés de Void, eu tenho que retornar um Pokémon. Deixa eu ver se eu consigo Pokémon. Só que esse Pokémon DB. E aqui, ao invés de salvar no banco de dados, eu vou return Pokémon. Pokémon Service apresentando um erro. Deixa eu ver onde está esse erro. Aqui. Public Pokémon DB, processar planilha, tá dizendo que eu não tô retornando nada. Aqui Pokémon Service começou a reclamar, não deu certo. Na verdade, ele ainda tá dentro de um escopo diferente. Esse return Pokémon aqui não vai dar certo. O que eu preciso retornar aqui então? Isso é uma list de Pokémon DB. Eita. Então a list Pokémon DB, Pokémons. E aqui, ao invés de ter return Pokémons, return Pokémon, eu vou ter Pokémons.add Pokémon. E aqui de fato eu vou retornar agora a lista Pokémons. Aí agora ele parou de reclamar. Então aqui eu já não estou tendo mais interação com o banco de dados. Eu vou excluir essa injeção de dependência. Esses outros métodos aqui eu vou comentar, porque não vou fazer nenhuma interação com o banco de dados aqui nesse service. Ok? Vou excluir tudo isso aqui que não está sendo utilizado. Vou voltar para o meu Pokémon Controller. E agora eu tenho que interar os Pokémon Services. Tenho que interar. Deixa eu só ver se no meu config eu criei um bin. Porque esse Pokémon Service eu retirei a anotação. Deixa eu ver se o meu... Talvez eu nem precise. Só vou continuar e depois testar. E vamos ver se ele vai reclamar. E aqui eu estou retornando a lista de Pokémon DB. O que eu tenho que fazer com essa lista? Então o que eu quero fazer é parsear essa lista, já que está retornando a lista, para ficar mais legível. Eu vou já dizer aqui que isso é uma lista de Pokémon DB. E eu vou dar o nome de Pokémons. Vou fazer um for tradicional. For Pokémon DB. Pokémon DB Pokémons. Create Pokémon User Caser. E aí, esse é um Pokémon DB, this.Pokémon Map to Pokémon, passando
Pokémon. Create. E na realidade eu fiz errado, né? Porque eu não chamei user case. O user case, não chamei o método execute. Agora sim. Então em teoria aqui já é para salvar a planilha lá, e no meu Pokémon Service eu não estou tendo nenhuma interação com o meu banco de dados. Então eu alterei aqui o Pokémon Upload da planilha e alterei também o listar todos. Faltou eu implementar dois casos de uso: o Delete Pokémon User Case e o Update Pokémon User Case. Vou deletar essas importações que eu não estou usando. Então praticamente finalizando o meu controller, só que ele ainda está reclamando de algo aqui. Aquilo é... o Pokémon Service. Deixa eu ver se no meu config eu criei o BIM para esse Pokémon Service, já que eu estou utilizando ele aqui e estou injetando ele no meu controller. Meu web, Pokémon config. Esse meu Pokémon Service, deixa eu ver se eu injeto alguma coisa aqui, alguma dependência. Não. Pokémon config, BIM, Pokémon Service, Pokémon Service, return new Pokémon Service. Ele não tem nenhuma dependência. Vamos ver se agora... Na verdade eu coloquei Pokémon Repository, pro Pokémon Service. Não, eu não faço nenhuma injeção de dependência nele. Nenhuma injeção de dependência. Isso mesmo. Vou para o meu controller. Vamos ver se agora ele para de reclamar. Parou de reclamar sobre o service. Vamos ver mais do que ele está reclamando. Não, cara, ali você já tem que parar de reclamar, porque esse Pokémon Service aí já foi resolvido. BIM. E eu já criei. E agora é executar para testar. Executar e testar. Tá, primeira coisa que nós vamos fazer é ir lá para o nosso Insomnia. Deixa eu pegar o meu Insomnia aqui. No meu Insomnia eu vou enviar o meu API Pokémon. Enviar a minha planilha. Deixa eu ver, só ver se ela está em anexos, tá? Vamos ver, verificar. Retornou arquivo processado e dados salvos com sucesso. Vamos dar um get all. API Pokémon tá certinho aqui. Vamos ver se retorna. Retornou também todos os Pokémons, todos os existentes. Agora não é com paginação, todos mesmo. Vamos ver o get by ID. Retornou também com ID. Get by name. E retornou também. Só para desencargo de consciência, vamos lá no get all. Vamos pegar um nome aqui aleatório. Aqui do Pokémon 5. Um get by name. Isso mesmo, funcionando. Então, vamos voltar ali para nossa IDE. Então eu substituí toda a minha implementação que estava no padrão simples em MVC
para a arquitetura Clean Architecture. Reparem que ficou bem verboso para algo simples, mas é isso, é a fim de didática, né, de estudo, que nós fizemos isso, que eu fiz isso. Porque em um caso real, para um problema simples como esse, não faz sentido usar Clean Architecture.